Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade aqui à aula de structs. Bom, a gente já aprendeu a ler um arquivo JSON e abastecer uma struct, mas a gente vai aprender aqui agora uma das coisas que é mais utilizadas, né, utilizando uma struct. Tá? Bom, a struct, como eu disse para vocês, ela é bem similar a uma classe. Tá? Então é possível criar funções dentro dessas classes para serem usadas. Por exemplo, anteriormente a gente criou aqui a classe de clientes aqui, que lê esse JSON e ela tem aqui a lista de produtos que esse cliente tem. Né? A gente fez até que um for aqui que imprimia a lista de clientes, né? Mas eu poderia criar aqui, por exemplo, uma função. Então, eu venho aqui, ó, vou criar uma function que ela poderia, por exemplo, vou colocar aqui um apelido de C, tá? Vou colocar aqui um asterisco aqui que é um ponteiro, tá? E aqui dentro eu vou criar aqui uma função chamada enviar e-mail, tá? E essa função aqui enviaria um e-mail para esse cliente. Eu também poderia criar uma função que imprime a lista de produtos, ou poderia fazer ele comprar um produto. Então poderia dizer aqui, colocando um ponteiro, por exemplo, cliente, e imprimir, vou chamar essa função de imprimir lista de produtos, tá? E eu imprimiria a lista desses produtos para o meu cliente. Então a gente leria essa lista aqui de produto, assim como a gente pegou e fez aqui na parte de baixo aqui, que a gente colocou esse print ln aqui, tá? Aqui basicamente faria a mesma coisa. Então eu tenho aqui a lista de produtos do cliente. Então eu tenho uma função que envia e-mail, eu tenho uma função que lista produtos. Então nessa parte aqui onde eu tenho a parte onde eu imprimo o cliente, por exemplo, eu poderia percorrer essa lista aqui. Eu vou conservar essa do tracinho aqui. Eu poderia pegar aqui agora, ó, cliente ponto, e aqui dentro, ó, veja que apareceu aqui, ó, enviar e-mail e imprimir lista de produtos. Se eu chamar essa função aqui agora, ó, vou comentar, vou deixar ela aqui, ó, vou colocar aqui um print ln aqui para imprimir só o nome da pessoa, ó, cliente ponto nome. Vou comentar essa linha aqui, só para vocês verem aqui na parte de baixo. Eu vou imprimir aqui, ó. Acho que vou diminuir essa lista aqui também, tem clientes demais aqui. Acho que é muito comprido. Pronto, apaguei. Então, eu tenho aqui, ó, imprimiu Pedrinho, Mariazinha, Joãozinho, Luquinha e Camilinha. Imprimiu aqui a minha lista de clientes que eu tenho lá cadastrado. E eu agora quero imprimir o produto. Eu já fiz uma função aqui dentro, tá, que imprime esses produtos. Eu vou descomentar ela aqui agora, ó, tá, e vou rodar aqui dentro, ó. Veja, ó, que Pedrinho, ó, lista de produtos, Mariazinha, lista de produtos, Joãozinho, lista de produtos, né? E quem não tiver produto, ó, como esses aqui não tem produtos, acaba não imprimindo nada, porque a gente só tá lendo a classe e não tem nada dentro, ó, que eu imprimi um refrigerante, tá? Então, toda vez que eu quiser criar uma função ou uma procedure, eu vou ter o que? Eu vou ter o nome da minha struct aqui separado por um ponteiro. Poderia também não ser um ponteiro, tá? Se eu quisesse só rodar dessa forma aqui, ela também funcionaria. Esse entendimento aqui de função ponteiro a gente vai ter ele numa outra aula, tá? E aqui eu sou obrigado a colocar um apelido para mim poder utilizar. É como se eu estivesse dizendo aqui, ó, esse cliente agora representa a letra C. Então, quando eu criar essa estrutura aqui, ó, colocando um apelido e dizendo o nome da minha struct, ele considera que tudo que eu estiver escrevendo aqui é referente a essa struct aqui. Eu poderia escrever ela em qualquer posição aqui que ele entenderia do mesmo jeito. Se eu quisesse colocar aqui na parte, ó, debaixo da lista de clientes aqui, ele entenderia do mesmo jeito, tá? O nome da minha função ela não pode ser repetida, ou seja, eu não tenho um overload ou overwrite aqui na struct, ou seja, eu só consigo escrever uma procedure com um único nome, eu não consigo repetir ela com o mesmo nome, mas com uma função diferente, tá?
uma passando parâmetro e outra não passando parâmetro. Eu não consigo fazer isso. Eu sou forçado a criar uma função na minha struct com nomes diferentes. Tá? Eu poderia, quando eu coloco aqui, por exemplo, a minha procedure dessa forma aqui, eu sei que ela é uma procedure porque ela não está retornando nenhum valor. Mas eu poderia, por exemplo, criar aqui uma função que retorna a lista de produtos. Então eu poderia vir aqui e criar uma função do tipo cliente, vamos ver aqui, produtos. E ela me retornaria o que? Uma lista de produtos. Então como que eu digo que ele retorna uma lista de produtos? Eu coloco um array e eu coloco ali que é um array de lista de produtos. Tá? Nesse caso aqui, como eu tenho a propriedade produtos que está aqui dentro, eu não vou conseguir porque ela também tem o mesmo nome. Então eu posso colocar aqui um nome, por exemplo, lista produtos. Porque coincidiu aqui o nome da minha propriedade de produtos com o nome da minha função. Eu não posso ter também uma função ou uma procedure com o mesmo nome de uma propriedade. Tem que ser diferente, senão também dá conflito. Então, criei aqui a minha lista de produtos que faz o que? Ela acessa a minha propriedade de produto e retorna uma lista de produtos. Tá? Se eu quisesse testar isso aí, eu podia vir aqui, eu vou comentar aqui, ó. Comentei, vou rodar, vou esticar aqui pra gente, veja que aqui, ó, retornou. Deixa eu ver se eu consigo jogar essa ferramenta aqui. Eu não consigo jogar ela aqui do lado. Então, aqui ela retornou aqui, ó, Pedrinho, Mariazinha, Camilinha e não retornou nenhum. Aí eu vou vir aqui, ó, agora eu vou vir aqui, ó, fmt print e aí eu vou usar a função lista produtos, ó, veja que eu estou consumindo, ó, se eu clicar com Ctrl ele me leva até ela, eu estou consumindo essa lista aqui. Se eu mandar imprimir agora, ó, veja que retornou lá, ó, a lista de produtos para mim, baseado naquela minha função. Tá? Então eu poderia criar uma função aqui já automatizada para todo mundo consumir essa struct e nessa struct já ter essas informações. Tá? Eu tenho um GitHub que eu criei uma struct, por exemplo, que processa arquivo de texto. Então, se eu pegar aqui e trazer aqui a opção aqui, ó, no meu GitHub, vamos pegar aqui no GitHub essa aqui, ó, Golang. Aqui dentro, ó, eu tenho várias coisas que eu disponibilizei gratuito na comunidade. Então, aqui eu tenho uma struct de HTTP, ó, com vários arquivos Go dentro. E aqui dentro, ó, eu criei uma struct de HTTP que faz envio de arquivo para mim, ó. Eu criei todos os métodos que essa struct vai ter. E cada struct, ó, criei uma struct de header. Dentro dela eu criei uma função que adiciona campos. Criei uma função, então dá para você criar uma função que cria qualquer coisa aqui para você. Inclusive, da hora que a gente estava adicionando produtos, sempre que a gente estava adicionando produtos de uma outra forma, se eu quiser vir aqui e criar uma função que adiciona produtos aqui, eu também posso. Eu venho aqui, crio uma função, ó, function. Ela vai ser de clientes também, ó, e vai se chamar adicionar produto. Então eu tenho aqui um produto, tá? Apesar aqui que quando eu estou percorrendo essa lista aqui, nela eu posso vir aqui e criar um produto, tá? Vou chamar aqui produto 1 e ele vai ter o preço de R$10, tá? E usando esse cliente que eu estou aqui dentro, eu vou usar a função adicionar produto, vai pegar esse produto que eu criei aqui e adicionar nessas pessoas que estão dentro dessa lista. Lá na nossa lista, ó, Luquinha, Joãozinho e não tinha produto nenhum. Camila só tem um refrigerante, Mariazinha tem uma pizza, uma água e um copo. Tá? E eu estou adicionando aqui um produto 1. Podia ser qualquer outro produto que eu quisesse aqui dentro. Quando eu rodar essa função agora, eu vou salvar e eu rodar a minha função. Veja agora, ó, que eu consegui adicionar um produto, ó, igual em todo mundo. Ó. Todo mundo agora tem um produto. Tá? Então, de forma prática, eu criei uma função que adiciona um produto. Eu poderia criar aqui também uma função que cria produtos, criar uma função que apaga produtos. Eu poderia fazer uma função para qualquer coisa que eu quisesse aqui dentro. Tá?
Eu também posso passar, criar como função também, né? Nesse caso aqui, ela acaba sendo uma função, essa aqui que retorna como produto, porque ela me retorna um produto, ou seja, quando ela me retorna um valor, ela é uma função. Nesse outro caso aqui, ó, ela é uma procedure, porque eu só passo o valor para ela, ela faz o processamento do dado e eu não preciso, né, devolver valor, tá? Aqui poderia ter uma função extensa, então a gente cria funções para diminuir, porque às vezes aquilo vai ser usado tantas vezes, já pensou ter que ficar escrevendo append, produtos e passar o valor para ela. Nesse exemplo aqui que eu tenho do GitHub, ó, é um bom exemplo. Aqui eu tenho uma regra de negócio, ó, onde eu tenho uma função que eu passo o nome de um arquivo e um valor, e eu teria que escrever essa quantidade de linhas aqui inúmeras vezes para cada vez que eu quisesse adicionar um campo, né? Lá no HTTP, ó, eu tenho funções bem maiores, ó. Eu tenho essa daqui que eu checo se faço um parse de um valor, depois eu verifico se tem um erro, depois eu adiciono ele numa lista, depois eu faço uma conversão de URL e por fim eu devolvo um valor nulo aqui de erro. Já pensou, para cada vez que eu fosse setar esse valor eu tivesse que escrever toda essa regra aqui de novo? Seria muito moroso. Olha essa outra aqui, ó, é uma função que faz uma série de coisas e para mim não ter que ficar fazendo essa ação toda vez que eu fosse fazer alguma coisa para aquele cliente, né? Eu teria que criar uma regra. É igual eu tivesse que escrever isso aqui, ó. Toda vez que eu escrevesse um produto, eu tivesse que criar uma regra aqui para dizer: se o produto for igual a 1, eu não quero que adicione. Então, por exemplo, eu venho aqui e vou colocar uma regra onde eu leio P e eu não, através do nome desse produto, né, eu vou adicionar ele aqui na minha lista. Ó. Vou vir aqui, ou seja, e eu vou dizer que se o produto for igual a produto 2, eu só vou permitir adicionar aqui quando o produto for número 2, tá? Eu coloquei essa regra aqui, tá? Então ele vai repetir essa regra aqui na minha aplicação, mas quem não é dono dessa regra de negócio aqui e estivesse usando a minha struct, ele não teria essa mesma regra que eu coloquei aqui. Então, se eu tentar rodar essa aplicação aqui agora, ó, veja que não adicionou aqui, ó, o refrigerante nem nada, porque eu coloquei essa regra aqui, né? Mas essa regra não está dentro da minha struct. Então, se eu quisesse usar essa mesma opção aqui de novo na parte de baixo, ó, vamos dizer que eu tivesse que colocar essa regra aqui, eu vou colocar ela aqui embaixo, ó. Vou criar agora o produto número 3 aqui, por exemplo, e vou utilizar esse produto número 3 aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, o produto número 3 aqui na minha lista. Veja que eu não tô com essa regra de negócio e por um acaso aqui aqui na regra aqui só é para permitir enquadrar quando o produto for igual a 2. Eu vou salvar aqui dentro, vou salvar aqui a minha estrutura e vou mandar rodar, ó. Veja que adicionou o produto 3 em todos, mas a regra era para adicionar só o produto 2. Se eu copiar agora essa regra que está aqui, ó, e colocar ela aqui dentro, onde eu vou ler o produto, ele só vai ser adicionado se ele for o produto 2, eu não preciso mais escrever essa regra aqui embaixo, né? Obviamente, na hora que eu fosse utilizar ela aqui, ó, para o produto A e B aqui que eu estou colocando, ela já se aplicaria para os dois. Não precisa ficar escrevendo mais a mesma regra duas vezes. Ó, veja que aqui, ó, não adicionou nenhum outro porque só é para adicionar quando o produto for 2. Se o cara agora mudar aqui o produto dele aqui para 2, por exemplo, e tentar inserir, ó, veja que agora incrementou. Então, eu consigo, de uma certa forma, começar a criar regras de negócio para só adicionar um produto baseado em alguma coisa. Eu poderia dizer, por exemplo, que não pode vender bebida alcoólica, cerveja, ou dependendo da idade do cara. Por exemplo, vamos dizer aqui que eu vou criar aqui, ó, um produto chamado cerveja aqui. Vamos colocar aqui, ó. Cadê? Eu me perdi aqui. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui que eu vou vender cerveja para esse cara, ó. Tá? Então vou colocar aqui como cerveja, tá? Então vou vir aqui e vou adicionar, tá? Aí eu vou olhar o seguinte, ó. Eu tenho a idade dessas pessoas aqui, ó, 34, 14 anos, né? Eu vou rodar essa procedura aqui para vocês verem, ó, que todo mundo vai ter um produto adicionado aqui, ó.
Vou tirar essa regra de negócio aqui primeiro. Deixa eu pegar aqui. Ó, vou tirar essa regra aqui. E vou rodar. Veja, ó, que conseguiu vender o produto 2, a cerveja e o produto 3 para todo mundo. Todo mundo tem o mesmo produto, tá? Mas eu quero colocar uma regra no meu sistema que eu não quero vender cerveja para menores de idade. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou olhar aqui, ó, eu tenho o campo idade nos meus clientes e eu vou poder olhar isso. Então, eu posso criar, por exemplo, uma regra de negócio aqui, ó. If nome do produto é igual a cerveja, eu vou ter uma regra de negócio aqui para cerveja. Ou seja, se o produto não for uma cerveja, eu quero que adicione esse produto dentro do meu sistema. Então eu vou vir aqui, eu vou colocar uma regra aqui para adicionar direto. Ou seja, se for cerveja, vai adicionar, se não for cerveja também vai adicionar. Porém, eu vou colocar aqui mais uma regra, ó. If c.idade, a idade tem que ser maior ou igual a 18 anos para poder incrementar essa cerveja na lista desse cliente. Então, eu estou olhando a idade desse cliente para poder adicionar esse produto, tá? Senão não vou poder vender para esse cliente porque ele é menor de idade. Então, vou vir aqui, vou rodar agora meu sistema e veja, ó, que a cerveja foi adicionada no Pedrinho, não foi adicionado na Mariazinha, foi adicionado no Joãozinho, não foi adicionado no Luquinha e não foi adicionado na Camilinha. No Pedrinho, qual que é a idade do Pedrinho? Então, vamos olhar aqui. Quanto que o Pedrinho tem? Pedrinho tem 34. Quanto que Mariazinha tem? Mariazinha tem 14. Mariazinha tem cerveja aqui dentro? Não. Joãozinho tem o produto 3, tem cerveja? Tem, ó. O Joãozinho tem cerveja. Vamos olhar aqui na lista aqui. O Joãozinho. Quantos anos que o Joãozinho tem? O Joãozinho tem 18 anos. Então, adicionou. Então, tá certo. Luquinha. Quantos anos que tem o Luquinha? Luquinha tem 8 anos. Então, Luquinha não tem cerveja. A Camilinha. A Camilinha também não tem cerveja. Por quê? A Camilinha aqui. Deixa eu esticar aqui. Cadê a Camilinha? Ah, não. Tá aqui. A Camilinha tem 5 anos, ó. Então, veja que eu consigo colocar regras de negócio numa função onde eu não precisaria ficar espalhando e escrevendo essa regra aqui, ó, na minha aplicação. Eu consigo colocar uma regra de negócio para minha struct e a minha struct só vai permitir adicionar baseado na minha regra. Eu poderia criar aqui uma regra para mandar e-mails, por exemplo, de meia idade, mandar produtos para pessoas de meia idade. Como um exame de sangue, alguma coisa que geralmente um idoso precisa, mas para uma criança, por exemplo, eu poderia mandar para um pediatra. Você pode criar regras de negócios na função, né, onde ela vai trabalhar, ela vai executar aquela regra, mas ela só vai acontecer se estiver dentro da sua regra de negócio. Né? Pode fazer para devolver uma lista, você pode fazer para qualquer coisa que vocês quiserem. Beleza? Bom, tem limites aqui uma coisa que uma função pode fazer? Basicamente não tem limites. A função ela pode ser utilizada para procedure e pode ser utilizada para fazer qualquer coisa de regra de negócio que vocês quiserem. Desde que não repita nomes ou o nome de uma propriedade que já tenha na própria struct, você pode escrever ela com o nome que vocês quiserem. Beleza? Bom, vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima.